Quem é? No dia 21 de dezembro de 2010, um vídeo publicado por uma conta fake viralizou no Facebook. O vídeo era intitulado Um Garoto e Dois Gatinhos e nele aparecia um cara sufocando dois filhotes de gato até a morte com um saco de plástico e um aspirador de pó. Não vou detalhar os vídeos, galera, porque é muito pesado e nem eu iria conseguir falar sem chorar. O homem no vídeo usava um moletom verde com capuz e o cabelo dele parecia uma peruca loira, daquelas bem baratas, sabe? E é claro que ele não olhava diretamente para a câmera para não ser identificado. E claro que todo mundo ficou chocado com o conteúdo, do vídeo e muita gente ficou sem acreditar, pensando que talvez aquilo fosse uma chamada de um filme de terror ou quem sabe uma chamada para um filme sobre serial killers, porque era difícil de acreditar que uma pessoa poderia se divertir tanto fazendo aquilo, filmar e ainda postar em uma rede social aberta para todo mundo. Mas a gente sabe que a maioria dos serial killers, eles têm aí esse histórico, de maltratar animais. Lembrando que era 2010, a internet e as informações não eram tão rápidas como estamos acostumados, nos dias de hoje. E aí é só imaginar, aquela confusão que foi se deparar com um vídeo desse e não ter ideia do que estava acontecendo. Depois de chocar os usuários do Facebook, o vídeo chegou até defensores de animais que ficaram revoltados e começaram a cobrar as autoridades que encontrassem o responsável pelo crime. Sem muitos esforços ou interesse da polícia, os defensores criaram um grupo e várias pessoas começaram a se juntar para tentar descobrir a verdadeira identidade do monstro que tinha feito aquilo. O grupo chegou a 4.000 pessoas. Vocês têm ideia do que é isso? E os membros começaram ali a juntar evidências, uma verdadeira caçada e sem a ajuda da polícia. O grupo chegou a oferecer uma recompensa de $5.000 para qualquer um ali que pudesse fornecer informações que levasse, até o endereço ou a identidade desse cara. E enquanto eles vasculhavam a internet, o cara não parava de postar fotos e vídeos do gatinho sem vida em várias contas fakes. Ele sabia que estavam procurando por ele e fazia aquilo como uma forma sádica de provocação. 7 dias depois da postagem do primeiro vídeo, no dia 28 de dezembro, outro vídeo foi publicado no Facebook. Na gravação, o mesmo homem aparecia afogando outro gatinho e no mesmo dia à tarde, outro vídeo foi postado pelo mesmo homem onde ele usava um gato para alimentar uma cobra piton. Sério, gente, ele fazia isso com tanta calma, acariciava o bichinho só para depois tirar a vida dele na maior frieza do mundo. A busca começou a ganhar uma proporção gigantesca, todo mundo só falava sobre isso, tentando entender, até que do nada uma pessoa postou no grupo, publicou lá, que o homem que eles estavam procurando se chamava Luca Magnotta. E aí a galera do grupo jogou esse nome no Google para ver se encontravam mais algumas informações e eles encontraram muitas coisas e algumas bem bizarras. Tinham várias fotos desse Luca Magnotta em sites de conteúdo adulto e gay. Ele tinha vários fã-clubes e até mesmo um site com uma notícia dizendo que existiam boatos que ele já tinha namorado Madonna e até mesmo namorado Karla Homolka, uma assassina em série que tirou a vida de várias garotas ao lado do namorado Paul Bernardo. Se essa notícia de Karla Homolka já não fosse bizarra o suficiente, ainda tinha outras coisas que não se encaixavam. Por exemplo, em cada notícia, em cada site que aparecia a foto dele, ele estava totalmente diferente. Era o mesmo rosto, porém, por exemplo, em uma foto ele estava super musculoso, em outra ele já estava magro, sem contar que até o tom da pele era diferente. Às vezes estava mais escura, em outras fotos estava mais claro, o tom do cabelo, o tamanho, a textura, parecia que tudo aquilo era uma grande montagem. Depois de descobrir esse nome e essas informações, o grupo agora precisava descobrir se ele realmente era o responsável. Os 2 últimos vídeos chamaram bastante a atenção da mídia, que começou a falar sobre o caso. Nesse mesmo tempo, um jornalista do The Sun também recebeu uma mensagem dizendo que a pessoa que estava fazendo aquilo se chamava Luca Magnotta e que ele estava hospedado em um hotel em Londres.
E a pessoa passou o nome e o endereço completo do hotel, assim, de mão beijada, do nada. Mas depois vocês vão descobrir quem era essa pessoa que estava determinada, né, a encontrar o assassino de gatinhos. O jornalista viajou até o local e sim, encontrou Luca Magnotta. Os dois conversaram e Luca falou que estava sendo acusado injustamente de várias coisas, que estava até mesmo recebendo ameaças de morte e que tudo aquilo estava atrapalhando muito a carreira dele. Luca chegou a perguntar ao jornalista se ele estava gravando aquilo, mas não era uma pergunta com um tom de chateação, sabe? Era mais como, grava aí que eu quero aparecer. A conversa foi bem rápida e quando o jornalista chegou em casa, ele recebeu um e-mail de uma conta fake com uma ameaça dizendo que na próxima vez que ouvissem dele, seria sobre um novo vídeo especial que ele estava produzindo, mas que eles não precisavam se preocupar que dessa vez não envolveria gatos, seriam humanos. O grupo que estava ali empenhado procurando evidências, informações para colocar esse cara na cadeia, ficaram chocados quando receberam essa ameaça, porque eles tinham certeza que se esse homem tinha coragem de fazer tudo isso com filhotes de gatinho, com certeza ele teria coragem de fazer coisa pior com os seres humanos, né? E eles estavam muito decepcionados, irritadíssimos com a polícia, porque eles simplesmente não estavam dando atenção, não estavam se importando e nem fingiam que estavam ali começando a investigar o caso. Luca Rocco Magnotta nasceu em 24 de julho de 1982 no Canadá. Ele era filho de Anne e Conrad, que o tiveram ainda na adolescência. Logo após o nascimento dele, os seus pais se separaram e ele passou a ser criado pela avó. Na infância, Luca já mostrava comportamentos estranhos, bem diferentes das outras crianças. Seus antigos colegas de classe relataram que ele mentia bastante, inventava histórias que fugiam totalmente da realidade e quando as outras crianças não acreditavam, ele ficava violento, gritava com elas e as ameaçava. Um colega de classe dele disse que quando Luca tinha apenas 12 anos, ele simplesmente, um belo dia, jogou uma cadeira contra uma professora só porque ela pediu para ele ficar em silêncio. Além do comportamento problemático, Luca também foi descrito como um jovem muito vaidoso, preocupado ali com a aparência e com um estilo bem diferente. E isso fez ele sofrer muito bullying na escola, porque vocês sabem como as crianças e adolescentes são, né? Quando eles querem, eles sabem ser cruéis. Depois de adulto, Luca começou a investir na carreira de modelo e ator, mas não teve sucesso. Ele fez várias cirurgias plásticas e se inscreveu em diversos reality shows voltados, né, para esse mundo de mudanças estéticas. Porém, também não foi aceito em nenhum. Ele era obcecado pela fama e ao longo do tempo ele foi procurando várias formas de se tornar famoso. Porém, chegou um tempo que ele viu que a carreira dele ali de modelo e ator não iria para frente, então começou a fazer shows de striptease em bares e boates gays em Toronto. E aí, logo depois, em 2003, Magnotta começou a trabalhar como acompanhante e em seguida fez vários filmes adultos. Como eu disse a vocês, Luca tinha uma personalidade muito problemática. Ele era violento, mentiroso e muito narcisista. O primeiro crime dele aconteceu em 2004, quando ele conheceu uma mulher de 21 anos. A identidade dela não foi divulgada, mas o que se sabe era que ela tinha deficiência mental. Ela tinha a idade mental de uma criança de 8 a 12 anos de idade e Luca Magnotta se aproveitou disso para convencer ela a tirar vários cartões de crédito. E não para por aí. Depois disso, ele começou a se passar pela mulher. Sim, ele se montava, colocava roupas femininas, peruca e ia até as lojas com a identidade da vítima para fazer várias compras. Com essa farsa, ele conseguiu acumular uma dívida de $10 mil. A família da vítima descobriu e o denunciou para as autoridades. Luca foi preso, acusado de fraude e condenado a alguns meses de prisão que logo foram convertidos em prisão condicional. Lembram que eu falei que tinha um site falando sobre rumores, que ele já tinha namorado Madonna e outro afirmando que ele estava namorando Karla Homolka?
Então, foi o próprio Luca Magnotta que criou o site e começou a espalhar notícias falsas sobre ele mesmo só para chamar a atenção da mídia. E ele não criou apenas um site, ele criou 20 websites e nada mais e nada menos do que 70. Gente, vocês têm noção do que é 70 contas no Facebook para espalhar notícias falsas sobre ele mesmo, além, né, de comentar nas fotos dele o quanto ele era incrível e o quanto ele era famoso. E aqui, acho que vocês já entenderam que se ele era capaz de associar o próprio nome ao de uma serial killer só para chamar a atenção, imagina o que ele faria para que um grande número de pessoas notasse que ele existia. E acho que vocês já entenderam que ele é o assassino do vídeo que todos estavam procurando. No dia 25 de maio de 2012, foi publicado um dos vídeos mais pesados da internet, intitulado Um Lunático e um Quebra-Gelo. No vídeo, aparece um homem nu deitado em uma cama, com as pernas e as mãos amarradas. Logo depois, outro homem aparece com uma filmadora gravando como se quisesse registrar o momento e começa a acariciar a cabeça, né, do homem que está amarrado. Em seguida, ele pega algo ali parecido com um quebra-gelo e começa a golpear o peito do cara que está amarrado. E no fundo de tudo isso, ainda dá para ouvir um filhote de cachorrinho que não para de latir. Depois que o homem está morto, o outro esquarteja o corpo, pratica necrofilia com algumas partes. E sério, gente, ele gravou tudo na maior tranquilidade, como se tirar a vida de alguém fosse a mesma coisa, sei lá, a coisa mais fácil de se fazer na vida. Em seguida, o assassino cortou pedaços de carne das nádegas da vítima, colocou em um prato e começou a comer em frente à câmera e ainda deu um pedaço da carne ao filhote de cachorro. É possível ver tudo isso e eu não recomendo que vocês vão atrás desse vídeo, tá? Dá pra ver tudo isso e muitas coisas piores no vídeo. Agora, imagina o choque de quem assistiu em primeira mão assim que ele foi publicado. Nesse mesmo tempo, um zelador de um hotel que fica na cidade de Montreal, no Canadá, encontrou uma mala preta nas latas de lixo, né, que ficavam atrás do hotel. E essa mala tinha um buraco em cima, de onde estavam saindo várias e várias larvas. Ele achou aquilo muito estranho, então tratou de chamar a polícia para saber, né, o que estava acontecendo. E quando os policiais chegaram e abriram, eles se depararam com um torso humano, sem pernas, sem cabeça, sem braços e em um alto nível de decomposição. No lixo do hotel também foram encontradas uma camisa amarela, vários cobertores sujos de sangue, uma carteira de motorista com o nome de Luca Rocco Magnotta, um recibo com o número do quarto e o corpo de um filhote de cachorro que também tinha sido assassinado. Depois de procurar mais um pouco, a polícia encontrou uma faca que tinha sido modificada para parecer com um quebra-gelo. Também encontraram outra faca, uma serra e após procurar em outras latas de lixo, eles encontraram as pernas e os braços do homem, mas que estavam sem as mãos e sem os pés. E além disso, também foi encontrado um poema que dizia: rosas são vermelhas, violetas são azuis. A polícia vai precisar da arcada dentária para identificar você. Mas como a polícia tinha encontrado uma carteira, né, de motorista ali no meio de tudo, eles acreditavam que aquele corpo pertencia a Luca Magnotta. Até eles verificarem as câmeras de segurança que tinha na entrada do hotel e na área de serviço onde ficavam as latas de lixo. Nas gravações é possível ver que no dia 25 de maio, um homem branco, usando uma camisa amarela, a mesma encontrada no lixo, foi mais de 20 vezes até as lixeiras do hotel, levando várias roupas e objetos. A polícia foi até o quarto que constava no recibo do hotel e o local estava perfeitamente limpo. Mas eles acharam estranho porque o local estava com um cheiro muito forte de produtos de limpeza.
E quando eles usaram o luminol no local, tudo acendeu. Só o teto que não tinha resquícios de sangue. Nesse meio tempo, enquanto a polícia estava ali analisando as câmeras, as filmagens, o vídeo do crime, desse mesmo crime, estava sendo divulgado na internet e eles nem tinham noção que uma coisa estava ligada à outra. Até que várias instituições públicas começaram a receber caixas. A primeira caixa a ser enviada foi para o Partido Conservador do Canadá e dentro dela tinha um pé humano. Uma mão foi enviada para o Partido Liberal e a cabeça da vítima só foi encontrada no dia 1 de julho na beira de um lago da cidade. Agora, gente, imagina isso. De um lado, tem a internet de 2010 surtando com um louco sádico que não para de jogar vídeos ali, tirando a vida de gatinhos, até o ponto de tirar a vida de um ser humano, e do outro tem a polícia tentando juntar várias partes de um corpo humano em uma espécie de jogo macabro de um assassino. Até que, enfim, a polícia encontrou uma gravação das câmeras de segurança do dia 24 e nela aparecia Luca Magnotta entrando no hotel acompanhado de um rapaz asiático vestindo aquela camisa amarela, e algumas horas depois somente Luca Magnotta sai do hotel vestindo a mesma camisa do outro rapaz. A polícia então ligou um ponto ao outro e entenderam que Luca Magnotta não era a vítima como eles imaginaram, e também com todas as informações eles finalmente decidiram dar ouvido ao grupo de pessoas que já estavam investigando esse caso há muito tempo. Detalhe, a polícia sempre foi informada dos vídeos e das ameaças. Se vocês pararem para pensar, se eles tivessem feito alguma coisa, provavelmente a maioria dessas coisas não teriam acontecido. Agora eles precisavam saber quem era o rapaz que entrou no hotel com Luca Magnotta naquela noite. Eles deram analisada ali na lista de pessoas desaparecidas e encontraram uma queixa de desaparecimento de um rapaz asiático chamado Jun Lin. Jun Lin era um jovem de 33 anos que saiu da China para cursar engenharia da computação no Canadá. Ele foi descrito como um rapaz alegre e otimista. Lin era gay, mas nunca assumiu abertamente sua sexualidade. Ele morava sozinho, mas sempre mantinha contato diário com a família. Foi por isso que eles estranharam quando Lin não deu notícias durante 2 dias. Então, o irmão dele ligou para um colega de trabalho de Lin para perguntar se ele sabia de alguma coisa, se estava tudo bem. Foi quando a família descobriu que Jun Lin não aparecia no trabalho há 2 dias. A polícia foi acionada e ele foi considerado desaparecido no dia 29 de maio, 5 dias depois do vídeo do assassinato ser publicado. Jun Lin e Luca Magnotta se conheceram através de um site gay, onde o assassino postou um anúncio procurando um homem para sexo casual. Eles marcaram de sair no dia 24 de maio, quando o crime aconteceu. Depois de postar o vídeo e antes da polícia encontrar o torso, Luca Magnotta fugiu. Agora que as autoridades sabiam a identidade do assassino, eles começaram a procurar por toda a cidade até descobrir que Luca Magnotta tinha fugido para Paris. As autoridades francesas foram acionadas e por vários dias ele passou a ser destaque na lista vermelha da Interpol como um dos assassinos mais procurados pela polícia. Nessa altura do campeonato, a mídia começou a cair em cima de tudo e isso foi ganhando uma proporção gigantesca a nível mundial. E era exatamente isso que Luca Magnotta queria. Ele queria chamar a atenção das pessoas, alcançar a fama que sempre buscou a todo custo, e ele realmente estava conseguindo e se divertindo muito com tudo isso. Depois de notar que ele poderia ser preso em Paris, ele fugiu para Berlim, na Alemanha, e finalmente foi preso no dia 4 de junho de 2012. E ele foi preso em um cybercafé enquanto lia notícias sobre ele mesmo. Luca Magnotta foi enviado para o Canadá em um avião só para ele, porque ninguém queria viajar no mesmo avião que um psicopata. Ele foi levado para interrogatório e ele parecia uma pessoa muito frágil, vulnerável e assustado, que foi até mesmo difícil para a polícia associá-lo aos crimes horríveis que estava sendo acusado. Enquanto Magnotta estava foragido, a polícia conversou com a mãe dele e descobriu que ele falou para ela que tinha se envolvido com um homem muito perigoso chamado Emmanuel Manny Lopes, que já tinha feito coisas horríveis contra ele e que tinha sido o Manny que o obrigou a matar
matar os gatinhos e gravar tudo. Lucas chegou a prestar queixa na polícia contra esse homem e enviou fotos dos supostos hematomas para o seu advogado. No interrogatório, Magnota falou a mesma coisa e disse que Manny também tinha obrigado ele a matar Jun-Lin e a gravar tudo para ser vendido na Dark Web. Ele contou uma história comovente de como esse tal de Manny estava ameaçando a vida dele e das pessoas que ele amava. Quem via de fora, olhando para aquele Lucas Magnota indefeso e triste, talvez acreditasse, até assistir o vídeo e ver o quanto ele estava se divertindo tirando a vida de Jun-Lin e não parecia nem um pouco que ele estava sendo ameaçado. A polícia, junto com os ativistas, conseguiram encontrar várias referências de um filme que Lucas Magnota usou no vídeo do assassinato. Inclusive, esse nome Manny é o nome de um dos personagens do filme. Ou seja, tudo isso era um álibi que ele criou há muito tempo, desde os primeiros vídeos que ele postou no Facebook, indicando que todos esses crimes foram premeditados. A polícia nunca encontrou nenhuma evidência da existência de Manny ou que outra pessoa tenha ajudado Lucas Magnota nos crimes. No dia 23 de dezembro de 2014, ele foi julgado e condenado à prisão perpétua e até hoje ele se declara inocente. Na prisão, Lucas Magnota se casou com outro assassino condenado à prisão perpétua chamado Anthony Jolie e os dois seguem presos em uma penitenciária do Canadá. E esse foi o caso de hoje. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Já deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse caso, se conheciam, tá? Se gostaram do vídeo, eu vou ficar muito feliz em ler o feedback de vocês. Não esqueçam de deixar o like, que é muito importante, tá? Se inscreva se você ainda não se inscreveu, venha fazer parte do meu clã. Compartilhe esse vídeo com outros viciados em casos criminais, assim como você e eu, tá? Me sigam lá no meu Instagram, que todos os dias eu apareço por lá e levo mini casos que vocês amam. E é isso, gente. Acho que todos os avisos foram dados. Se cuidem, bebam água, tá? Eu quero ver todo mundo hidratado aqui no meu clã. Se cuidem, não falem com estranhos e aguardo vocês na próxima quarta. Tchau!